Então, aqui a gente começa com o nosso versículo tema. Então, para mim, esse é o versículo principal para entender a cristologia. Filipenses capítulo 2, versículo 6, versículo 7. Você vai decorar isso, entendeu? Porque esse é o versículo principal, que ele fala exatamente um pouco da pessoa e fala um pouco da obra de Jesus Cristo. A gente vai continuar. Na aula passada, então a gente começou falando sobre a natureza do Redentor, divina. Então, a gente entendeu, a gente já falou no começo que Jesus Cristo tem duas naturezas, e aí, para efeito de estudo, a gente separa elas. Então, o que é que a gente viu sobre a natureza divina? Então, a natureza divina indica o quê? Primeiro, que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. E a gente já estudou a Trindade de maneira satisfatória. Segundo, a gente viu que a natureza divina, ela possibilitou a superioridade e a primazia da obra do Redentor. Então, por que a obra de Jesus Cristo é incomparável? Por causa da natureza divina dele. Porque ele é Deus, o que ele fez, ninguém pode fazer. Porque ele é Deus, o sacrifício dele, ele é perfeito. Não precisava de outro. Porque então, depois Jesus Cristo morreu, não precisa mais de sacrifício, por causa da natureza divina dele. O fato da natureza divina dele, o sacrifício dele, fez com que ele tivesse um valor imensurável. Incomparável. Então a natureza divina de Jesus produziu em nós essa primazia e superioridade. Porque Jesus Cristo fez, e ele é Deus, ninguém mais precisa fazer. A plenitude não está na humanidade. Porque ali foi mais um homem morrendo. Mas como era Deus ali, aí ela teve uma dimensão muito maior do que a esperada. A segunda, ela possibilitou que Jesus suportasse a ira divina. Então entenda, como é que alguém pode receber a punição de todos os pecados e continuar vivo? Ele o fez porque ele era quem? Ele era Deus e Deus podia. A natureza divina fez com que Jesus pudesse suportar a ira de Deus. Quem é o homem que pode suportar a ira de Deus e continuar existindo? Então a natureza divina possibilita essa satisfação da ira divina no nosso lugar, ok? A gente viu também que a natureza divina permite que a gente entenda que a obra do Redentor, ela não é apenas de salvar. Ela não pode ser limitada à salvação. Ela é da criação até a consumação. Então, quando a gente entende que Jesus tinha uma natureza divina, para entender a obra de Jesus, a gente tem que olhar da criação, lá da eternidade à eternidade. E a gente entende que a obra de redenção de Jesus, do Redentor, não é exclusivamente salvar, mas ela vai além disso. A salvação tem um propósito. E esse propósito está na criação até a consumação. Está no propósito maior. Então, entender a natureza divina permite que a gente olhe isso. E aí, por último, a gente terminou mostrando que, por causa da natureza divina, eu entendo que Jesus fez três coisas. E essas três, elas são devido à natureza divina. De novo, não é porque ele era Deus, porque Jesus não tinha essa dicotomia. Ora Deus, ora homem. Por causa da natureza divina, o homem também, ele ordenou a criação, ele deu ordem à criação. Ele não orou, ele não pediu ao Pai, ele mandou. Ele fez tempestade, quieta. Então Jesus dava a ordem. Quando ele vai expulsar os demônios, é diferente. Ele dava a ordem, demônio, sai. A gente não faz isso. A gente fala em que? Em nome de Jesus. Ele não tinha isso. Por quê? Porque ao mandar na natureza, no momento de expulsar os demônios, eles reconheciam Deus, o Criador, a lei. Tá certo? E ele aceitou a adoração humana. Então todos aqueles que vieram adorar Jesus, ele aceitou a adoração deles. E por último, ele perdoou pecados. Ele pode dizer assim, está perdoado o seu pecado. Por que ele falou isso? Porque ele é Deus. Ele podia dizer isso, porque ele era Deus. Então, essas três atitudes de Jesus, elas são incomparáveis, elas não são referências para nós. Por quê? Porque ele fez isso porque a natureza divina estava lá dentro. Tá bom? Então, agora, a gente vai ver um pouquinho sobre a natureza humana de Jesus. Então, veja só, segundo João 1,7, diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o que? O enganador e o anticristo.
Cristo. Veja, João, ele vai dizer que um dos aspectos do anticristo é que ele não vai reconhecer que Jesus era homem. Ele não vai reconhecer a humanidade de Jesus. Veja 1 João capítulo 4, como João ainda vai falando isso. Versículo 2, ele diz assim, não está na projeção. Diz assim, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha como ele fala. Se ele disser que Jesus Cristo era homem, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então veja, João, ele vai, tanto agora na segunda carta, como agora na primeira, ele vai dizer isso. Assumir a humanidade de Jesus é essencial para você reconhecer se ele é falso profeta ou não. Até o ponto de dizer assim, que o anticristo, ele não vai reconhecer. Uma das características do anticristo é que ele não reconhece que Jesus veio. Então, a Bíblia ensina, e para o Evangelho é preciso entender, o Redentor possui uma natureza totalmente humana. Não abra mão disso. Isso é algo que é inegociável. Mas isso tem que ser na teoria como na prática. A gente não pode chegar naquilo que Jesus é nosso referencial. E como é que na prática a gente perde isso? É quando alguém fala assim, olha, seja como Jesus, veja como Jesus fez, olha o que Jesus fez, e a gente responde como, mas Jesus era Deus. Mas Jesus é Deus. Aí alguém chega e fala assim, não, mas olha, ser cristão é ser como Jesus falou, da segunda etapa, a outra face. Aí fala assim, mas Jesus era Deus. Ou seja, quando a gente usa essa expressão, a gente tira Jesus como nosso o quê? Referencial. A gente está falando que ele não conta. Só que quando a gente começa a tirar Jesus como nosso referencial, essa é a obra de quem? Do anticristo. O anticristo quer tirar Jesus Cristo como nosso referencial, quer tirá-lo como referencial da igreja. E aí por isso a gente começa a divinizar demais Jesus Cristo, aonde ele passa a ser não alguém como nós. Ele passa a ser alguém totalmente diferente. E aí isso não é cristianismo, é outra coisa, tá? A humanidade de Cristo, ela é central e essencial na mensagem cristã. Esqueça isso. Você não pode ser cristão se você não entender que Jesus era homem. É isso que João está falando aqui, tá bom? A encarnação do Redentor, ela é central na doutrina da justificação. Veja, o alicerce principal da doutrina da justificação é que Jesus era o nosso substituto. E para morrer no lugar, para pagar a conta de um homem tinha que morrer. Se você entender que Jesus não era homem, 100% homem, ele nunca vai poder ser o seu redentor, o seu substituto. Não vai haver ideia de justificação. Ele vai ser o quê? A estrela guia. Ele vai ser aquele exemplo legal que você deve copiar. E aí a salvação, ela necessariamente vai ser pelas obras. Faça o que Jesus fez e você vai alcançar o céu. Por quê? Porque ele não é homem. Então, a humanidade, ela é central. Se você não entender, se você entender que Jesus não é homem, você não pode falar de justificação. Você não pode, você vai falar de mérito. E a única ideia que vai existir é meritocracia. Porque aí a morte de Jesus, ela é um teatro, ela não é real. Porque se Jesus não é homem, o que aconteceu ali, como os agnósticos vão falar, foi um teatro. É uma aparência. Foi tudo um jogo. Ok? Então, assim como a gente estudou a questão divina, a questão humana de Jesus é o seguinte. Primeiro, Jesus como homem, ele se desenvolveu naturalmente, como qualquer outro ser humano. Jesus, ele usou fralda como qualquer um de nós usou. Ele aprendeu a falar como qualquer um de nós precisou aprender a falar. Entenda que, na medida que Jesus ia se desenvolvendo, a percepção da natureza divina também ia se desenvolvendo nele. Veja, não é que ele ia se tornando Deus. É que na medida que ele ia se desenvolvendo como ser humano, ele começava a ter a mesma consciência de que também tinha natureza divina.
Jesus, como bebê, ele não usava dos poderes de Deus, por quê? Porque não tinha como. Na medida que ele foi crescendo, amadurecendo, ele foi usando aquilo que a natureza divina era parte dele. Então, entenda isso. Jesus, como criança, ele se desenvolveu igualmente. Lucas 2,52 diz assim: e crescia Jesus em quê? Em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Veja, Jesus se desenvolveu. E veja que aqui ele está falando em 3 aspectos. Ele está falando intelectual, físico e espiritual. Agora você imagina que Jesus se desenvolveu espiritualmente? Aconteceu. Porque como ser humano, ele foi se desenvolvendo. Crescia Jesus. E aí ele fala, diante de quem? Dos homens e diante de Deus. Então, é necessário a gente entender que como homem, Jesus foi igual a nós, com as mesmas questões, com as mesmas limitações. Ele precisou aprender, ele precisou ler a Bíblia. Jesus não saiu de cor com a Bíblia. Não, ele precisou estudar, ele precisou ser discipulado, ele precisou ir aprendendo as questões. Jesus precisou aprender a andar. Já imaginou isso? Jesus precisou aprender a falar, a comer, como qualquer um de nós. Então, em algum momento, com Jesus ali com 12 anos, ele dizia assim, e essa criança ia se desenvolvendo. Não havia diferença para os outros. Ele foi crescendo fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Então, Jesus ele estava sujeito às mesmas limitações humanas, tanto físicas como psicológicas. Então, Jesus ele ficava cansado, ele ficava com fome. Provavelmente ele poderia ficar doente. A Bíblia não fala, mas isso é irrelevante. Se ele podia ou não podia ficar doente, a Bíblia não conta. Mas ele ficou cansado, ele morreu, ele envelheceu. Então, as limitações físicas ele também tinha. Claro que Jesus ele não tinha uma natureza caída. Então, provavelmente, os efeitos noéticos do pecado na mente, Jesus não tinha. Por isso que com 12 anos ele conseguia se destacar. Ele poderia aprender mais facilmente, não porque era Deus, mas porque ele não tinha natureza caída. Entende a diferença? Porque Adão, deixa eu dizer a vocês, era um cara extremamente superior a gente. Quando Deus fez Adão, qual foi a missão que Deus deu a Adão? Dar nome a todos os animais. Você já imaginou isso? Você conseguiria? A gente não conseguia. Mas por que não? Porque Adão não tinha os efeitos da queda na sua mente. Então, Jesus, como ele não tinha natureza caída, então provavelmente Jesus tivesse um físico, ele aguentasse mais do que a gente. Ele demorasse mais a cansar. Porque quando você olha a vida de Jesus e o ministério dele, você diz, como é que ele deu conta? Como é que ele conseguiu ficar 40 dias sem comer e beber? É humanamente possível. Ok, é humanamente possível para quem tem a natureza caída. Jesus que não tinha, provavelmente ele conseguiu chegar nesse limite. Como é que Jesus conseguia, rapaz, andar tantos quilômetros, falar de um... Provavelmente, não porque ele era Deus, mas porque a natureza dele, que não era caída, mesmo que o corpo tivesse as limitações da queda, ele demorasse a cansar mais, vamos colocar assim. Então ele tinha um feeling melhor, porque a mente dele funcionava, que não tinha os efeitos da queda. Pastor, como é que é isso exatamente? Não sei, porque não dá para comparar. Não tem outro que a gente possa comparar. E a Bíblia não diz claramente. Eu só estou falando que ele tinha essas limitações, mas talvez elas fossem um pouco menores nele. Talvez ele ficasse doente mais difícil do que a gente. Fossem opções isso. Tá? Agora são só conjunturas, mas a ideia é que ele tinha essas limitações. Talvez um pouco menos do que a gente, mas ele tinha. Alguma vantagem? Não é vantagem. Ele simplesmente não tinha o efeito da queda. Então ele era muito semelhante ele é totalmente semelhante a Adão nisso. Então, Jesus passou por essas etapas de desenvolvimento. Olha como é interessante esse texto de Hebreus 2,17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Veja que Hebreus aqui, ele está dizendo que para Jesus poder fazer propiciação pelos nossos pecados, para ele ser misericordioso conosco, ele tinha que ser exatamente semelhante aos irmãos. Então Jesus não tinha vantagem
sobre nós. Ele era exatamente como nós. Ele era exatamente 100% humano. Então, tudo o que aconteceu com a gente, aconteceu com Jesus Cristo. Tudo o que é comum a nós, era comum a ele. Então, entenda que ele é 100% referencial para nós. A gente não pode nunca dizer, isso eu não faço, porque Jesus fez, porque ele era Deus. Não. O que é que ele fez porque ele era Deus? Ele perdoou pecados, ele deu ordem à natureza, e ele aceitou a adoração. O restante foi igual a nós. Porque se não fosse igual a nós, ele não pode ser o nosso sumo sacerdote. Ele não pode fazer sacrifício por nós. Ele não pode ser o nosso representante. Ok? Está dando para entender isso? Então, vamos lá. Segunda coisa. Por causa da natureza humana, ela possibilitou a representatividade do Redentor no pacto das obras. Mais à frente, se assim Deus permitir, a gente vai estudar, vai ter um dia só para a gente estudar o pacto das obras e o pacto das graças, da graça. Para a gente entender isso. Mas o que eu quero só dizer é que Jesus, ele precisava ser homem para ele poder fazer parte, ser o nosso representante no pacto das obras. Olha Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, ele está falando de quem aqui? Quem é que por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens? Adão. Então, pois assim como Adão, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só homem, um só Adão, veio, por um só ato de justiça, veio o quê? A graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, a gente quando vai falar de Jesus Cristo, a natureza humana de Jesus Cristo, a gente usa uma expressão que Jesus veio como segundo Adão. Ela não é uma expressão bíblica, a Bíblia não fala isso, mas Paulo, em Romanos, se você ler o capítulo todo, você vai perceber que ele vai falar que Jesus é o segundo Adão. Assim como em Adão veio a queda, pela desobediência de um homem, assim também pelo ato de justiça de um quê? De um homem, veio o quê? A salvação. Então, a natureza humana de Jesus permitiu que ele fosse o nosso representante. Por que Jesus precisou se tornar homem? Porque ele precisou encarnar? Porque ele precisou assumir a natureza humana? Porque simplesmente não foi uma cristofania, uma teofania. Ele apareceu, como ele conversou com Abraão, como ele apareceu na fornalha para os Sadraque, Mesaque e Abednego, e porque ele simplesmente não apareceu com 33 anos e foi na cruz e morreu. Porque simplesmente ele não tomou a forma, como ele já tomou na história, várias vezes ele apareceu, ele simplesmente apareceu, foi lá, subiu na cruz e morreu. Não era mais simples? Não era mais fácil? Por quê? Porque não podia. Não era questão de um sacrifício. Quem é que tinha que pagar a conta da humanidade? Um homem. E para se tornar homem, não é uma aparência de homem. Um anjo, quando ele tem uma aparência de homem, ele não se torna um homem. Ele é apenas um anjo com aparência de homem. Quando Deus pega uma forma de homem, ele não se torna homem. Ele apenas tem aparência de homem. Mas para Jesus Cristo ser o nosso representante no pacto das obras, ele precisou ser o quê? Verdadeiramente homem. Então, a humanidade de Jesus, a encarnação dele, foi por amor a nós. Foi porque a gente não daria conta. Porque ninguém daria conta. Deixa eu só tentar explicar. Você fala assim, mas se eu tivesse no lugar de Adão, deixa eu dizer a você, se a gente fosse fazer uma escolha, nós, todos os homens que já viveram, fosse escolher um homem para ser o seu representante, todos nós votaríamos em Adão. Porque Adão foi o representante que Deus escolheu para nos representar. É o melhor de nós. O melhor que podia ser, seria Adão. Talvez você disse assim, mas Adão pisou na bola. A ideia é, se Adão pisou, muito mais a gente. Adão foi o representante onde Deus disse assim, você tem que escolher um, é esse, Deus escolheu ele, e ele caiu. E aí, se Adão não conseguiu, quem vai conseguir? E aí, por isso, Deus nunca mais chamou outro homem para ser o segundo Adão. Deus fez assim, se Adão não conseguiu, nenhum outro vai conseguir. Então não tem jeito, eu mesmo vou conseguir.
E aí ele se tornou homem. E ele se tornou o segundo Adão, para poder em nosso lugar cumprir aquilo que nós não poderíamos cumprir. Deu para entender ou ficou muito complexo? E aí por isso, a obra da redenção, ela não pode ser vista só na cruz. Ela tem que ser do nascimento até o final. Porque se fosse só a cruz, Jesus não precisava nascer. Ele só aparecia e morria. Foi pago. Não. A obra de redenção, a salvação, ela está ligada da encarnação até o final. Quando a gente for estudar o Pacto das Obras, eu explico isso melhor. Tá bom? Mas deu para entender um pouquinho? Então vamos lá. Então, a semelhança do primeiro Adão, Jesus não possuía a natureza caída. Jesus era uma pessoa não caída. Ele era perfeito e sem pecado. E aí nisso ele diferenciava da gente. Porque nós nascemos caídos. E aí só para você entender, se você pensar aqui é o bom, aqui é o mal. O pêndulo de Adão, Deus criou Adão como? Neutro? Não, Deus criou Adão bom. Quando Adão cai, ele se torna mal, 100% mal. E a gente nasce como? A gente nasce neutro? Não, a gente nasce mal. Em pecado, concebeu os meus pais, gerou minha mãe. É isso que a Bíblia fala. Nós somos maus. E aí, como segundo Adão, Jesus ele nasce como bom. Por isso que Jesus ele foi gerado em Maria. E aí a Bíblia fala lá que o filho que ela iria ter seria um ente santo. Então o Espírito Santo, ele quando faz Jesus nascer, ele impede que a natureza caída que vem de Adão em todas as gerações, elas fossem colocadas em quem? Em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, quando ele nasce, ele tem uma natureza totalmente boa. O que é que significa isso? Significa que todas as tentações em Jesus, elas são ad extra. Então, o que é que significa isso? Que ele teve as tentações, elas não vinham de dentro de Jesus, elas sempre vieram de fora. Assim como Adão e Eva. Percebe que Adão e Eva, eles não estavam andando, de repente eles olharam para os frutos e era assim, que fruto gostoso. A tentação não foi de dentro deles. Quem é que veio buzinar no ouvido deles? Veio de fora. Assim também eram as tentações com Jesus Cristo, elas sempre vinham de fora. Então, por isso que o diabo também tentou Jesus, a semelhança que ele tentou Adão. Se você pegar e fizer um estudo da tentação de Jesus e da tentação no Éden, elas são praticamente a mesma. As mesmas áreas. É muito interessante você estudar isso. Você percebe que aquilo que Satanás fez com Adão e Adão caiu, ele fez com Jesus e Jesus não caiu. Então, a semelhança é muito grande. Então, Jesus, ele foi e nasceu 100% bom. Perfeito. Então, mas como ele era homem, também Jesus ele foi tentado à nossa semelhança. E essa é a maior dificuldade para nós. Porque a gente confunde tentação com pecado. A gente acha que ser santo é não ser tentado. Quer ver um exemplo disso? É só chegar em casa e chega para sua esposa e diz assim, olha, eu estou sendo tentado a te trair. Flávio, já fez isso? Né? Você fala assim, sou louco, chegando assim, olha, Roberto, eu amo muito você, mas tem uma mulher que está... Já passou por essa fase, né? Tem uma mulher que está mexendo comigo, olha, ore por mim. Já imaginou? Que maravilha. Já apanha como se fosse o culpado, não é isso? Por quê? Porque a gente acredita que os homens, eles não olham para outras mulheres. As esposas acreditam verdadeiramente que nós somos tão santos, que é melhor que Jesus Cristo. Agora, você já imaginou que Jesus, quando passava uma saia, Jesus podia dar aquela primeira olhada também? Não, Jesus não fazia isso não. Mas a gente não fala que a primeira não é o problema é a segunda? Jesus ficava na primeira. Por quê? Porque ele foi tentado à nossa semelhança. Olha lá, Hebreus 4,15. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele o quê? Tentado em quais? Todas! Você já imaginou que Jesus passou por todas as tentações igual a você? Jesus passou pela tentação do sexo, Jesus passou pela tentação do dinheiro, Jesus passou pela tentação da vaidade, Jesus passou pela tentação da soberba, Jesus passou por todas as nossas tentações. Contudo, a nossa semelhança mais o quê? Mas sem pecado.
ele venceu a tentação. Então, Jesus ele foi verdadeiramente tentado, e tentado como qualquer outro homem. A diferença é que toda a tentação dele é ad extra, vem de fora. Nós, como caídos, ela vem de fora e também vem de dentro. A gente não precisa daquele estímulo para ser ruim. A gente é ruim por natureza. A gente não precisa de alguém soprando no nosso ouvido para a gente fazer o mal. A gente mesmo o mal já aflora de nós. Jesus precisava vir de fora. Essa é a diferença. Agora, a impecabilidade de Jesus, e esse é o ponto, ela não pode ser atribuída à sua natureza divina. A gente falou, Jesus pode ser tentado? Sim. Jesus pecou? Não. Jesus poderia pecar? Essa é a grande discussão. E toda vez que a gente vai para essa discussão, na maioria dos teólogos, inclusive teólogos reformados, teólogos que eu admiro, eles vão dizer, não, Jesus não podia pecar porque ele era Deus. E isso, porque você não pode dizer assim, mas como é que Deus podia pecar? Podia. Porque aqui Jesus Cristo era uma pessoa única. Porque se ele não podia pecar, a tentação era brincadeira. Veja, por que a gente não vai pecar no céu? No céu a gente vai poder pecar? Por quê? Porque a gente vai ser perfeito? Certo, mas Adão também era perfeito, não era? E Adão não caiu? Veja, perfeição não significa não queda. A gente não vai cair porque não vai haver mais a possibilidade de pecar. Não vai ter mais a árvore do conhecimento do bem e do mal para você comer. E nós vamos ser totalmente bons. E aí a Bíblia fala que uma das características do céu é que o diabo vai ser o quê? Derrotado. E ele não vai mais poder sair para tentar. Então o que vai acontecer? A gente vai para o céu, e no céu nós vamos ser 100% bons, e não vai ter ninguém que vai nos tentar ad extra. E como não vai haver tentação ad intra, a gente não vai mais poder pecar, não porque somos incaíveis, é porque vamos ser totalmente bons. O pecado, o errado, não vai ser uma opção para nós. O nosso coração não vai desejar o errado. E não vai ninguém de fora vir dizer assim, olha, mas o errado... Por quê? Porque Deus vai ter aprisionado Satanás. Entende como a Bíblia ela é perfeita nisso? E ela dá essa figura no céu, que o céu é o aprisionamento de Satanás e a derrota de Satanás. Por quê? Porque agora no céu não vai haver mais tentação. Não vai mais haver estado probatório. Não vai mais haver a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se não houvesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva, não é porque vai deixar de existir o que é errado. É que o errado não vai ser uma possibilidade para a gente. Você não vai querer, você vai ser perfeito. E o diabo, que é o único que poderia chegar no seu ouvido, ele está derrotado. Ok? Então, Jesus, ele poderia pecar? Para mim, sim. Porque se você não pode pecar, a tentação não é verdadeira. Ela não é real. E nessa perspectiva, Jesus foi tentado como nenhum de nós foi. Porque quanto mais você resiste à tentação, maior ela se torna. E o único que resistiu a toda a tentação foi quem? A gente cai antes. Jesus chegou até o limite onde a gente não consegue. Por quê? Porque ele era Deus? Não. Porque se ele fez isso porque era Deus, ele não pode ser o nosso representante. Não valeu. Como é que ele é o nosso representante se ele não podia cair? Como é que ele é o nosso representante se as regras para ele eram diferentes? Não, as regras eram exatamente iguais. E aí eu quero dizer para você, se Jesus venceu, a gente também pode vencer nele. O caminho de santidade não passa pela igreja. Não passa por você. O caminho de santidade passa por quem? Por Jesus Cristo. Porque ele venceu. E ele vencendo, ele nos faz de nós vencedores. Você quer saber o caminho como abandonar o pecado? Jesus sabe o caminho. É nele que você vai conhecer o caminho. Quer deixar de ser vaidoso? Quer deixar de ser soberbo? É nele. Quer deixar de ser galinha? É nele. Quer deixar de ser mentiroso? É nele. É em Jesus que a gente vai encontrar essa solução para sermos perfeitos. Ok? Então, entenda isso. Na perspectiva da humanidade de Jesus, tem essas três questões. O que a gente estudou hoje? Jesus como homem, qual é o primeiro ponto? Primeira coisa, como homem ele se desenvolveu naturalmente como qualquer um de nós. Segundo,
por causa da natureza humana dele, ele se tornou o nosso representante. E terceiro, como ser humano, ele foi tentado à nossa semelhança. Então a gente viu algumas questões por causa da natureza divina e algumas questões por causa da natureza humana. A gente pode até terminar hoje, porque eu vou entrar num assunto que eu não consigo terminar hoje, que é, ok, a gente entendeu que Jesus é Deus, a gente entendeu que Jesus é homem. A pergunta é, e agora, como é que funciona esse negócio? Como é que a gente junta esse negócio? Vamos então, vocês querem? Vamos um pouquinho então, até onde a gente dá. Então, a união das duas pessoas. E aí, agora sim a gente vai estudar Filipenses. Esse texto é essencial nisso. Veja, diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então veja, a chave do apóstolo Paulo, que ele vai falar sobre essa questão de Jesus ser Deus e homem, passa por uma palavra, essa palavra é esvaziou. Ele sendo Deus, ele se esvaziou, assumindo a forma humana. Então essa é uma palavra, no grego se chama kenosis. E aí a partir daí tem várias teologias sobre o que é esse esvaziamento de Jesus Cristo. Então, entender a união dessas naturezas vai passar por entender esse esvaziamento de Jesus. Alguns vão dizer que ele se esvaziou porque ele abriu mão da sua natureza divina. Ele deixou a sua natureza divina para assumir a natureza humana. Isso não é verdade. Porque se ele se esvaziou dela, ele deixou de ser. Então, a gente precisa entender bem essa questão do esvaziamento dele. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus ele tinha uma unipersonalidade. Isso aqui não abra mão disso. Quantas pessoas Jesus era? Uma. Isso não dá para discutir teologia reformada cristã sem você entender que Jesus era apenas uma pessoa. E essa pessoa era verdadeiramente 100% Deus e verdadeiramente 100% homem. Jesus não abriu mão de nenhum atributo, porque alguns vão dizer assim, não, Jesus ele não era onipotente, ele não era onipresente, ele não era onisciente, porque ele se esvaziou. Veja, não tem como Deus deixar de ser onipotente, onipresente e onisciente. Se ele abriu mão desses atributos, ele abriu mão de ser o quê? Ser Deus. E aí ele se torna um semideus. É um Deus, mas sem a onipotência, sem a onipresença e a onisciência. Como é que pode? Então, entenda que esvaziar-se não significa dizer que Jesus deixou de, tá bom? Então, a teologia cristã, ela vai dizer isso. Jesus é o Redentor que possua duas naturezas, ele é apenas uma única pessoa. Os atos de Jesus não podem ser divididos entre as suas naturezas. Todos os atos de Jesus foram realizados pelas suas duas naturezas plenamente. Quando Jesus chorou, Deus chorou. Quando Jesus recebeu a adoração, o homem recebeu a adoração. Você não pode dizer que Jesus, como Deus fez isso, como o homem fez isso. A gente já falou isso. Você vai dizer, por causa da natureza divina, Jesus podia fazer isso. Então, quando o homem foi lá e disse, e deu ordem à natureza, o homem deu ordem à natureza. Jesus deu ordem à natureza. A natureza humana dele também deu ordem. Mas isso foi possível por causa da natureza divina. Mas você não pode dizer que ali houve uma chavezinha que desligou a humanidade de Jesus e ali, entendeu? Não é ora Deus, ora homem. Ele é sempre Deus, ele é sempre homem. Tudo o que ele fez o Deus homem. Isso é essencial. Você não pode dividir. A gente até, como é que a gente explica isso? A gente vai dizer que por causa da natureza, porque ele tinha uma natureza humana e porque ele tinha uma natureza divina, Jesus fez o que ele fez. Mas ele não havia dicotomia nele, não havia separação nele. Tudo o que ele fez como homem e tudo o que ele fez como Deus. Então quando Jesus chorou, Deus chorou. E aí existe uma diferença. A Trindade são três pessoas com uma natureza. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Na Trindade há uma separação entre pessoas e há uma unidade na essência. É um só Deus. Existe uma unidade dentro da Trindade, é um só Deus. Não são três deuses diferentes brigando entre si. Mas o Pai não encarnou, só o Filho encarnou. Como é que a gente entende? Não entende. De novo, a Trindade é um negócio que a gente não vai explicar.
entender, a gente pode explicar naquilo que foi revelado. Então, quando Jesus olha para o Pai e diz assim, Pai, por que me abandonastes? Ele está falando para quem? Para a primeira pessoa da Trindade. Porque naquela hora, o Pai, como líder do conselho, ele estava derramando a ira de Deus em Jesus Cristo. Mas o Pai não sentiu a dor, porque o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito. Mas ele não sentiu a dor da segunda pessoa da Trindade. A ira, ela caiu sobre as costas de quem? De Jesus Cristo, da segunda pessoa da Trindade. O homem e o Deus, não separa ali. Ali não há uma separação. Não foi que a segunda pessoa da Trindade, porque não tem, a encarnação é esse mistério onde Deus se torna homem, não separa mais. Tanto que quando Jesus morreu, a gente podia dizer então que ele não precisava ressuscitar. Por quê? Porque a gente pode dizer que o corpo humano de Jesus morreu, e o Espírito, que é a segunda pessoa da Trindade, foi para o céu. Jesus Cristo levou as chibatadas, mas o peso foi espiritual. Então por que Jesus precisou ressuscitar? Porque Jesus, ele não é uma teofania, uma cristofania, não foi uma aparição. Agora, sabe quando a segunda pessoa da Trindade vai deixar de ter o corpo humano? Nunca mais. Então por quê? Porque para ressuscitar, Jesus nunca mais vai deixar de ser homem. Porque senão a gente pensava assim, ele morreu, o corpo ficou, e a segunda pessoa da Trindade voltou e está tudo resolvido. Não, não é isso. Ele houve uma encarnação, ele se tornou uma pessoa. Ele tinha que ressuscitar. Por quê? Porque ele, o homem e Deus, o quê? Se fundiram. Não existe mais separação. E aí Jesus Cristo, quando ele se ressuscita como sendo a primícia. E nós ressuscitaremos à semelhança de Jesus. Por isso que eu acredito que no céu a gente vai ter aquele churrasquinho maravilhoso. Por quê? Porque Jesus continuou comendo, e Deus fez tudo isso, né? Lamenta a vaquinha que vai ser produzida no céu, Deus vai dar um jeito, mas vai ter essas questões. Então, é preciso a gente entender isso, senão a gente começa a fazer separação. Não tem aqui como Deus, aqui como homem. É sempre como Deus e como homem. Não há dicotomia, senão não precisava da ressurreição. Senão, como homem, ele teria morrido, e como Deus, ele voltou, porque o Espírito não volta para Deus. Então a segunda Trindade, entende que é mais complexo do que a gente imagina. Entendeu? Então quando Jesus fala assim, Deus meu, por que me abandonaste? É porque ali naquele momento, a ira de Deus veio sobre Jesus Cristo. Sobre a pessoa de Jesus. Deus ou homem? O Deus homem sofreu toda a punição do nosso pecado. Essa distinção não tem como. Ah, pastor, mas eu não consigo entender. Bem-vindo ao clube. Já falei, se você explicar, você está errado. Você disse assim, entendi, errou, herege, entendeu? Não, você pode assim, explicar, dizer assim, ok, é isso que a Bíblia ensina? Sim, mas eu não entendo, bem-vindo ao clube, é assim mesmo, é uma questão de fé, é assim que Deus diz que é, porque eu não vou entender nunca, porque quantas pessoas existiram que tinham duas naturezas e uma pessoa só? Entende? Não tem referencial pra gente. Por que você acha que Tomé disse assim, só se eu pegar na danada das marcas, que eu não acredito? Tomé andou 3 anos com Jesus Cristo, ouviu, viu, e depois que ouviu dizendo que ele ressuscitou, o que é que ele falou? Se eu não ver, se eu não pegar, eu não acredito. Entenda, como é que o finito vai entender o infinito? Como é que você acha que você pode compreender Deus? Nunca! A gente só consegue conhecer de Deus o que ele se revela. E acabou. No céu a gente não vai se tornar Deus, nós vamos continuar sendo homens perfeitos. E com as mesmas limitações de conhecimento que a gente tem. Porque você vai se tornar onisciente no céu? Você vai se tornar onipotente no céu? A gente acha que no céu a gente vai saber de tudo. Não, quem sabe de tudo é um. E quem é esse? Agora, como ele vai estar lá com a gente, você pode perguntar para ele. Só que vai ter muita coisa que ele vai responder dizendo assim, isso não te cabe. Não é isso? Os discípulos perguntaram, Jesus, é agora? Jesus fala assim, isso não te cabe. Aí você pode ficar com raiva com ele na hora, você conversa com ele, faz uma DM com ele e está resolvida a vida com ele. A gente acha que no céu a gente vai ser onisciente. Não, não vai. O único onisciente, o único que sabe de todas as coisas, quem é? Ponto. Acabou. Adão não caiu porque tinha um defeito de fabricação. Adão era perfeito. Adão podia não cair. Adão podia ter todas as ferramentas para não cair. Ele caiu porque ele decidiu dar voz ao diabo. Jesus não caiu porque ele decidiu não dar voz ao diabo.
Jesus fala, quando Adão caiu, eu vi, e aí talvez a ideia de saber as consequências seja mais um motivador para você não cair, entende? Mas não houve um upgrade em Jesus Cristo. Se houve um upgrade, ele é nosso representante. Entenda isso. Ele não venceu. Ele tinha algo a mais. Não, ele tinha que ser igualmente. Agora, eu quero que você entenda, Adão era o cara. Só que o nosso cara caiu. E aí tem que ver o cara do cara. Deus veio, porque Deus sabe que o propósito dele é bom, perfeito e agradável. E Jesus sabia que a vontade do Pai e a vontade dele era boa, perfeita e agradável, porque ele tinha a natureza divina. Adão, ele só ouviu que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. E ele não acreditou. Quando tinha um outro caminho, ele achou que era melhor. Tanto que a questão de toda a tentação do diabo para Adão e Eva Deus não é tão bom assim como você pensa. Só que quando o diabo foi falar para Jesus, Deus não é tão bom assim como você pensa, Jesus respondeu, ele é exatamente tão bom quanto eu penso. Adão sabia que comer o fruto era errado. E o que o diabo foi falar para Adão, Adão, deixa eu te falar, Deus só não quer que você coma esse fruto, porque Deus é um egoísta, porque Deus não quer o seu bem, porque Deus sabe que na hora que você comer, você vai se tornar igual a ele. Essa foi a tentação do diabo. Ele pegou a soberba do homem e foi lá para cima. Só que quando o diabo fez a mesma coisa com Jesus Cristo fez, eu sei quem Deus é. Eu sei que o melhor caminho é o dele. Há uma diferença, mas não é uma diferença essencial. É uma questão de que, vamos lá, Adão ouviu que Deus era bom. Jesus sabia que Deus era bom. Adão achou que o caminho do diabo era melhor. Jesus sabia que o caminho do diabo não era melhor. É exatamente isso, a diferença. Que não é vantagem isso. Assim como você pode saber, Paulo, que ouvir falar que o divórcio ou o adultério é ruim, e aí você pode dizer assim, mas eu acho que o adultério não é tão ruim assim. Outra coisa, a pessoa sabe que o adultério é ruim. Aquele que sabe que o adultério é ruim, ele não adultera. Aquele que acha que pode ser ruim, é mais fácil de cair. Entende a diferença? Mas tudo está na nossa mente. E você, a maneira como a gente vê é que vai fazer diferença como a gente luta. Mas a luta é a mesma. Ok? Porque a gente acha que a perfeição significa que é a não queda. De novo, a perfeição significa que você não tem inclinação para o mal. Porque se você não pode cair, você não tem livre-arbítrio. Se a queda, por isso que eu estou falando que no céu, a gente não vai cair, não é porque a gente não possa, senão no céu a gente não teria livre-arbítrio. A gente não pode cair por quê? Porque internamente a gente não vai querer cair, e nem vai, é aquela ideia assim, eu sou fiel à minha esposa, eu não vou adulterar, e não vai aparecer nenhum rabo de saia para você adulterar, então você não vai adulterar. Não porque você não possa, mas porque você não consegue, porque internamente você não vai querer e não vai passar nenhum rabo de saia do lado de fora te tentando. Então você não vai adulterar. Esse é o ponto. Entendeu? Essa é a diferença no céu. Outra coisa vai passar o rabo de saia, mas a opção de escolher adulterar não existe mais em você. Ou seja, seu arbítrio foi retirado. O perfeito que não cai teve o seu arbítrio removido. Complexo? Um pouquinho, né? Tá? Tá certo. Entendeu? Mas ela existe, né? Ok, vamos lá. Então, vamos aqui. Então, para a gente caminhar, nas duas naturezas de Jesus, a gente vai repetir isso aqui, eu já falei, elas coexistem, vamos lá, vamos falar todo mundo junto, de maneiras o quê? Distintas. Não existe fusão nelas. A natureza humana é humana, a natureza divina é divina. Elas são harmônicas, não há crise em Jesus Cristo, não havia lutas internas, Deus querendo algo e a natureza divina querendo algo e a natureza humana querendo outra coisa, não, elas eram harmônicas, elas eram constantes, não havia liga e desliga, ora Deus, ora homem, não existe isso, e elas eram o quê? Plenas, ele era 100% homem, ela 100% Deus. O coração de Jesus, com 12 anos, ele desejava a mesma coisa que o coração de Deus deseja. Porque ele era perfeito. Então havia uma harmonia entre a vontade de Deus
e os desejos de Jesus. Assim como havia uma harmonia entre a vontade de Deus e os desejos de Adão, até que veio o diabo de fora. Entende isso? Então, quando Jesus... o ser perfeito é isso. É que existe uma plena harmonia entre o que Deus queria e o que Jesus queria. Não porque ele era Deus, porque a natureza humana não era caída. Tá certo? Agora, a natureza divina de Jesus, ela não trouxe vantagens. Então o esvaziar, a gente vai explicar isso aqui na próxima. Vamos lá aqui. A missão de Jesus tinha duas, certo? Jesus, quando veio, nas próximas aulas, é só ele tinha que fazer o que Adão não fez, e ele tem que pagar a conta que Adão deixou. Certo? Então ele não só veio pagar a conta, ele tinha que fazer o que Adão fez. E ele precisava pagar a conta. Ok? Então, essa é a dinâmica da obra de Jesus Cristo. Fazer o que Adão não fez e pagar a conta que Adão deixou. É um pouquinho mais. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos terminar aqui. A kenosis, o esvaziamento do Redentor, deve ser entendido exclusivamente na perspectiva do uso dos atributos divinos no estado de humilhação do Redentor. Então, veja só. Jesus era onipotente? Sim. O tempo todo? Sim. Ele era onipresente? Sim. O tempo todo? Sim. Ele era onisciente? Sim. O tempo todo? Sim. Ele usou da sua onipotência? Não. Ele usou da sua onipresença? Não. Ele usou da sua onisciência? Não. E veja, uma coisa é não usar, outra coisa é não ser. Quando chegou lá para dar oferta, me ajuda o nome que agora fugiu. Ananias e Safira, o que é que Pedro falou? Você está mentindo. Como é que Pedro sabia? Porque ele era Deus? Não, porque o Espírito Santo revelou. Assim também foi com Jesus. Veja, tudo aquilo que Jesus fez, que algum outro homem fez, ele não fez porque ele era Deus. Porque se você disser assim, Jesus sabia o que passava no coração das pessoas porque ele era Deus, Pedro, quando sabia o que passava no coração das pessoas, é porque ele era... Entende? Então, agora, Pedro chegou em algum momento e disse assim, sol para? Não. Pedro pode dizer assim, agora eu vou decidir andar sobre as águas? Não. Pedro alguma vez recebeu adoração? Alguma vez Pedro disse assim, eu te perdoo? Não. Entende a diferença? Então, tudo aquilo que você fez... mas veja, Jesus quando ressuscitou Lázaro, Paulo também não ressuscitou uma pessoa? Então, assim como Paulo fez, Jesus também fez como homem. Porque um homem fez no poder do Espírito Santo. Isso aí eu vou explicar um pouco melhor. Então, o que acontece? Jesus, veja como é interessante isso. Vocês não estão aqui que eu vou responder essa crise existencial do Alcides, ele assiste depois. Quando Jesus fala assim, os discípulos dizem para Jesus, é hoje que você vai restaurar o reino? Qual é a primeira resposta de Jesus? Não sei. Isso compete apenas ao Pai. Jesus sabia? Não. Mas ele não era onisciente? Era, mas ele não estava usando a onisciência dele. Ele não foi na onisciência para saber o momento em que ele iria. Por quê? Porque no estado de humilhação, na hora que ele estava sendo nosso representante, ele não usou. Então, quando ele falou, eu não sei, ele estava falando o quê? A verdade. Quando Jesus chega e diz assim, nessa cidade, eu não pude fazer muitos milagres, porque havia incredulidade, ele estava dizendo que a onipotência de Deus dependia da fé? Não. O que ele está dizendo é, eu não vou usar da minha onipotência para fazer a obra. E o Espírito Santo diz que ele não vai me capacitar para ela, porque nela não tem fé. Ponto. Dá para entender isso? Então, quando Jesus responde a primeira vez para os discípulos, ele fala assim, eu não sei. Agora abre em Atos, capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A resposta não é a mesma? A pergunta não é a mesma? Olha como Jesus responde agora. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Você percebeu que Jesus mudou a resposta? Ele não diz assim, eu já falei para vocês que eu não sei. O que Jesus respondeu para eles foi, não interessa. Porque aqui, Jesus quando ressuscitou,
ele não está mais esvaziado. Aqui ele era onipotente, onipresente, onisciente. E aqui ele sabia. E a resposta dele foi, não interessa. Por isso que o Jesus ressurreto, você percebe que ele some e volta o tempo todo? Depois está aqui no nosso meio, de repente ele sumia. Por quê? Porque ele usou a sua onipotência, a sua onipresença e a sua onisciência. Ali ele estava com o corpo ressurreto. Mas ele não fez isso porque o corpo era ressurreto. Porque Adão não podia transformar, ir de um lado para o outro, se teleportar. Deixa eu dizer isso para vocês, no céu você não vai se teleportar. Certo? Porque ele não fez isso porque ele era homem. Ali ele fez porque ele era. Ele estava com as marcas por quê? Porque é uma questão de fé. Ali as marcas não era por causa de Jesus, é por causa da gente. Porque quando a gente vai chegar no céu, você só vai reconhecer Jesus Cristo por uma coisa só. A marca. Aí na hora que você olhar a marca, você vai dizer assim, eu sei quem é ele. É por nós. A marca ficou com ele por nossa causa. Se você hoje enterrar alguém, e daqui a 3 dias você vê essa pessoa, você vai achar que é alguém muito parecido? Dificilmente vai dizer, realmente fulano ressuscitou, olha. É diferente, você vai dizer assim, nossa, eu vi alguém que é igualzinho, mas não pode ser. Aí Jesus diz assim, mas sou eu. Não, não é. Aí ele tem que mostrar as marcas e tal. Então, esse seria uma, não porque Jesus era diferente, é que, cara, Jesus não era alguém tão diferente que não tivesse ninguém parecido com ele também. Eu acho somente que era tão inacreditável que as pessoas dizem assim, não. Imagine, a ressurreição não é a primeira opção que a gente imagina. A gente pode ser um irmão gêmeo, alguém muito parecido. Por isso que as pessoas não reconheciam Jesus diretamente. Mas ninguém falou assim, mas Jesus só está diferente. Nunca foi isso. É dizer assim, não pode ser. A gente te enterrou, a gente viu que você morreu. Você ficou 3 dias lá naquela... Como assim? Não, eu ressuscitei. Ah, tudo bem. Tá bom? Não é que eles não conheciam, mas na hora que Jesus faz, eles olharam e falaram, cara, era ele mesmo. Difícil de acreditar, mas era ele. Né? Ok? Então Jesus aqui, ele responde, não vos compete. Então, lá, Jesus ressurreto, ele aparecia e sumia. Aparecia, sumia. Por quê? Porque ali ele não está mais o quê? Esvaziado. E como não está mais esvaziado, agora ele usou a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença. Assim como ele usa hoje. Porque aí ele está no nosso coração. Na sua onisciência, ele está no nosso coração. A presença dele é espiritual, mas é real, porque ele é onisciente. Onipresente. Tá bom? Ok? Deu para entender? Ou muito complexo? É necessário a gente entender isso. Então, o que Jesus ele fez em sua obra, ele não usou dos atributos divinos. Não porque ele deixou de ser, não porque ele abriu mão, mas simplesmente ele decidiu não usar. É como alguém que decide entrar numa floresta escura com a lanterna na mão e decide que não vou usar a lanterna. Ele tem a lanterna, mas ele não usou. Ele decidiu não usar. Então ele não perdeu a divindade. Tá bom? Então, é exatamente isso. E por último, as obras de Jesus são resultado de quê? Da ação e dos dons do Espírito Santo no ministério de Jesus e não dos usos dos atributos divinos. Por isso, Jesus falou assim, o que eu faço, vocês vão poder fazer coisas maiores. Por quê? Porque o Espírito que capacitou Jesus é o Espírito que capacita todos os cristãos. E aí por isso que você precisa entender o que é que ele fez como homem, que aí sim, ele passa a ser exemplo para nós, é aquilo que ele fez como Deus, que não é exemplo para nós. E aí o que é que ele fez como Deus? Agora vocês entendem porque eu entendo só aquelas 3 pontos. E o restante? Então na hora que o Espírito Santo falar no seu coração, que está passando no coração de alguém, isso é possível? É possível. Agora nunca chegue para ninguém e diga assim, estão perdoados os teus pecados. Ou, eu te ordeno, levante e anda. Não, eu te ordeno não. Em nome de Jesus, levante e anda. É diferente como Jesus fazia e como a gente faz. Ok? Deu para entender? Resumidamente, é isso. Isso é a pessoa de Jesus. E você precisa entender isso. E você lê os evangelhos, tendo isso em mente, é um novo evangelho que você lê.
É maravilhoso você ler Jesus, entendendo quem ele era. E na próxima aula eu vou falar sobre o pacto das obras e o pacto da graça. Que aí a gente começa a entender o que Jesus fez a partir dos pactos, e aí a gente termina a obra de Jesus Cristo mais rapidamente, porque aí ela já é mais tranquila, ok?